Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam super bem. Bem-vindos a mais um podcast, a mais uma conversa entre eu e você, eu e vocês. Estou animado com o tema de hoje, será profundo, abrirá a cabeça de muita gente. Eu quero que você preste muita atenção. Se você está no Spotify, você pode me ver, pode me ouvir onde você quiser. Se você estiver no YouTube também, não se esqueça, deixa um comentário, deixa um like. Segue a gente, porque é super importante. Você já sabe como é que funciona, né? Conteúdo tranquilo, bom, com profundidade. O objetivo aqui é que você sinta um lugar de não julgamento, de leveza, de paz, de autoconhecimento, de inteligência emocional, para a gente aprofundar numa vida que, na minha opinião, vai ficar cada vez mais difícil emocionalmente falando, conscientemente falando, enfim. Mas espero que você esteja super bem. Semana passada foi meu aniversário, 35 anos, agora eu tô mais perto do 40 do que dos 30 e pra mim a vida só melhora, vou ser bem honesto. O tema de hoje vai ser uma pergunta. Eu sempre digo pra vocês que as perguntas explicam mais do que as respostas, por mais difícil que seja compreender de início, mas o tema de hoje é quem você seria se você parasse de se explicar tanto. Hoje a gente vai entender por que você se explica demais e como é que você pode fazer isso para não se explicar tanto, para poder ser um pouco mais tranquilo com isso e como isso pode mudar a tua vida. Mas você sabe que é sempre esse tom de conversa, esse tom de tranquilidade. Então, bem-vindos a mais um Fala Fred, e o episódio de hoje tá muito especial e eu tô bem animado de estar aqui com vocês hoje. Vamos lá! Você consegue se lembrar a última vez que você fez algo sem se explicar tanto pra alguém? A gente passa uma vida toda se explicando. Porque chegou atrasado, porque não deu certo, porque a gente comprou esse óculos, porque a gente fez isso, porque a gente pensou assim. Isso de primeira instância pode parecer que a gente está querendo deixar o outro seguro com as explicações e conseguir dar um pouquinho desse feedback, né? De olha o que eu estou fazendo para outra pessoa entender. Porém, será que essa é a raiz de tantas explicações assim? Existe uma grande diferença entre a explicação que informa, somente, e a explicação que pede uma absolvição. Quando a gente informa alguma coisa, aconteceu isso, eu atrasei porque teve um pouco de trânsito. Isso é educado, isso é socialmente positivo, mas existe uma explicação que é para defender a gente do nosso próprio julgamento. Eu lembro muito que quando eu era adolescente, eu sempre fui uma pessoa um pouco insegura e às vezes eu ainda sou em muitos aspectos, e eu tenho uma reflexão importante sobre isso, porque eu tenho uma visão da vida que todos nós somos, em certa instância, um pouco ansiosos, um pouco inseguros, um pouco narcisista, um pouco vaidoso, e a gente vai ter que lidar com tudo isso. E essa é a realidade da vida. A vida é esse sentimento multivetorial que a gente vai entendendo, vai conversando, vai alinhando para poder viver um pouco melhor e para poder ter um pouco mais de consciência. E aí, nessa adolescência, inseguro comigo mesmo, inseguro com quem eu era, eu precisava muito me explicar. Quando eu não me explicava só na minha cabeça. Isso já aconteceu várias vezes, sabe? Que eu tava no sinal pra atravessar, não sei se vocês chamam de semáforo, de sinal, pra atravessar a rua, tinha a faixa de pedestre, e o sinal já tinha aberto faz um tempo. E eu fiquei ali bobeando e não vi o sinal. Aí eu falei, meu Deus, o sinal já tá aberto e eu tô aqui dando bobeira. E o cara deu uma buzinadinha, tipo no tom de, e aí, vai atravessar ou não? E na minha cabeça eu me explicava, não, cara, o que eu tava pensando no resultado da prova, eu tava tentando entender tudo que eu tinha que fazer ainda. Eu expliquei na minha cabeça, como se eu tivesse protegido de mim mesmo, porque eu tinha sido um pouco devagar naquela situação. E eu não tinha que me explicar pra ninguém. E isso aconteceu várias vezes na minha adolescência. Quando eu também não comprava um óculos novo e chegava pra alguém e falava, o que você achou do meu óculos? Aí a pessoa, não gostei muito. É porque na verdade esse óculos é um óculos especial por causa disso, disso, daquilo. Ou porque eu não tinha dinheiro, ou porque aconteceu, ou porque eu ganhei de presente. Então uma explicação para justificar uma coisa que eu não precisaria justificar. Na verdade, isso não é informação. Na verdade, isso é busca por aprovação. A busca por sentir pertencente, que nossa escolha foi certa, que a gente é justo, que a gente é legal e que a gente é descolado e que a gente precisa ser aceito e ser amado.
Essa é a busca raiz. Por isso que eu sempre falo para vocês para tomar cuidado com as coisas que vocês falam. Falar tudo o que se pensa não é vulnerabilidade. Às vezes é só busca por aceitação. E essa maturidade você vai ter que ter dentro de você, de olhar e falar: opa, acho que eu tô falando só pra buscar aprovação. Não, eu tô falando porque eu quero me abrir mesmo e pra mim é importante. Sem problema nenhum, mas tenha essa consciência da intenção do teu movimento. E aí, quando a gente tá nesse movimento, a gente não está somente passando uma informação, a gente tá em constante julgamento interno. E aí a pergunta que fica é: não é porque você se explica tanto, mas é de quem você tá se defendendo? Explicação demais é muita defesa. Eu falei esses dias pra vocês, uma pessoa que se sente justa e segura com quem ela é, não se explica demais. Porque tem gente que não merece a tua versão da história. E às vezes a gente se explica esperando a resposta, esperando que a gente tenha aquele carinho, como se a gente estivesse pedindo: ei, diz que meu óculos é legal, diz que eu demorei porque eu realmente estava pensando em outras coisas, me valida, me aprova. E no fundo, todos nós carregamos um pouco dessa necessidade de validação e de pertencimento, por mais que não perceba. A gente só olha a superfície, a gente só olha o achar que a aprovação é falar: nossa, você está bonito, nossa, o seu trabalho é muito bom. Mas tem muitas camadas de aprovação e de explicação que, na verdade, buscam um carinho, um afago. E tá tudo bem às vezes sentir isso. A questão também é: para quem você está pedindo isso? Quantas vezes você já não falou a mesma coisa pro seu pai, pra sua mãe, pro seu esposo, pro seu amigo, esperando uma resposta diferente, numa coisa que lá no fundo você sabe que a resposta vai ser a mesma? O que você está esperando? Aí você fala a mesma coisa, esperando uma resposta diferente, se magoa. Fala a mesma coisa, esperando uma resposta diferente e se magoa. Você tem que se afastar da pessoa ou você tem que mudar talvez a pergunta? Porque nem tudo também é sobre ter o controle da narrativa, você entende? Então o problema dessa questão é esse tribunal interno que a gente carrega dentro da gente. Autocrítica faz parte, abrir o que a gente sente faz parte, dividir, compartilhar, mas existe dentro de nós um tribunal que está toda hora julgando, batendo o martelo e dizendo o que a gente deveria fazer e se sentindo culpado por coisas que às vezes nem são culpas nossas. E às vezes nem são culpa dos outros também, são só acontecimentos da vida. A gente sempre acha um vilão e um mocinho, né? Um culpado, bem ou mal, a culpa é minha ou é do outro, é o certo ou o errado. E às vezes é só um acontecimento. Às vezes o outro não quis se relacionar com você, ou você não quis se relacionar com o outro. Às vezes o trabalho não fechou, às vezes um achou que estava certo e o outro achou que estava errado. E a gente tem o nosso prisma da história. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes só não era pra ser, só não rolou, só não deu certo. E a gente tenta sempre achar uma explicação que tem como objetivo mais nos magoar ou nos apaziguar. E às vezes é uma coisa mais neutra. E é com esse juiz interno que você vai ter que ter esse diálogo. E com esse juiz interno que você vai ter o diálogo, você vai ter que falar pra ele uma coisa muito importante. E você entender dentro de você. Achar errado, criticar, buscar carinho, isso faz parte da vida. O problema é o julgamento. Errado é falar: pô, Fred, isso que você fez não foi legal. Julgamento é: pô, Fred, pô, você não fez, ninguém gosta de você, nunca vai dar certo assim. Peso, julgamento, distanciamento. Olha com clareza: putz, isso aqui não foi legal. Pô, melhor pedir desculpa. Pô, pedir desculpa, a pessoa não aceitou, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Você entende como esses momentos, esses movimentos são mais limpos, mais claros, mais leves e menos com esse peso, com essa âncora, com esse julgamento que às vezes a gente traz com tanta força? E quando a gente vive dentro desse julgamento, começam a ter vários probleminhas e questões que nos afastam de nós mesmos. Porque aí as nossas escolhas deixam de ser nossas escolhas para serem quase que estratégias de absolvição. Sabe? Eu vou fazer isso para ninguém pensar mal. Eu vou fazer isso porque talvez vai ser legal. E aí, quando não dá certo, não acontece como a gente imagina, a culpa é de quem? Do outro, que não valorizou a estratégia de absolvição que eu fiz. Era para ter dado certo. E o movimento é o contrário. Eu faço o que eu quero pra mim, o que eu me sinto bem. Pode dar certo, pode o outro gostar, eu não sei. Claro que existe uma ética, uma moral e um movimento social importante pra gente se sentir mais leve com a gente e ser honesto, né? Não é pra fazer tudo que a gente quer e dane-se os outros, né? Você tem bom senso, você entende o que eu tô falando. A questão é que as escolhas que nos trazem paz são as escolhas que vão fazer a gente precisar de menos defesa.
dos outros e de nós mesmos. Porque senão a gente vai escolher só o que a gente consegue explicar depois. Não, eu namoro essa pessoa porque ela é muito legal. Não, ela mora longe, mas ela é do bem. Não, eu escrevi isso, mas não era bem assim. Eu lembro, eu vou te contar uma história que eu passei na pele, na minha cabeça por muitos anos. Durante a escrita, você imagina escrever um livro, é um processo. E eu tenho 11 livros, se você não sabe, depois vai na Amazon, vai na livraria e fala, eu quero o livro do Fred. Começa a ler um livro meu pra você ver como o negócio é bem feito, viu? Mas quando eu escrevia, eu me explicava demais no começo, né? Então, um exemplo. Eu ia lá escrever um personagem, uma história que eu falava, o João traiu a Maria. E depois eu tinha que explicar, porque era uma coisa forte, né? Então o João traiu a Maria, mas porque a Maria não era legal, ou porque o João não era legal, né? Isso aconteceu, mas não foi bem assim. E teve uma coisa, uma frase que eu falei pra mim mesmo, isso há 15 anos atrás, tô com 35, tinha uns 20, 21, que eu guardo até hoje, que eu falava o seguinte, Fred, aprende a colocar ponto final. O que é aprender a colocar ponto final? É dizer, numa metáfora como na vida, a falar assim, eu quero ir embora. Hoje eu não tô muito bem. Mas por quê? Não tô me sentindo muito bem. Não precisa dar explicação demais. Quanto mais se explica, mais se enrola. Estou dizendo que você não tem que explicar nada? Não, você é um bípede inteligente e entende que para algumas pessoas a gente vai ter que chegar e falar, não tô me sentindo bem, ontem aconteceu isso, para quem eu tenho mais intimidade, né? Mas eu tô explicando porque eu quero passar a informação e dar segurança ao outro, não porque eu quero ser aceito e ele entender o meu motivo e eu me sentir mais confortável com a defesa que eu crio dentro de mim. Você tem que ter muita clareza disso que eu tô te falando. Toda vez que se explicar, se pergunte, por que eu estou me explicando? O que eu busco com essa explicação? O que eu busco compartilhando? Quantas vezes você falou de você para muita gente? Você falou, por que eu tô me abrindo? Qual é o objetivo dessa abertura? Não, Fred, eu só queria desabafar mesmo, eu tava afim. Tá ótimo, perfeito. Não, eu queria desabafar para ter a resposta que eu queria. Talvez não valha a pena. Entende essa situação? Então na escrita, colocar ponto final era o quê? Escrever alguma coisa, hoje eu fui um idiota. Ponto final. Se você vai achar que eu fui um idiota porque eu comprei 3 quilos de carne no açougue, porque eu não fui legal com o João, porque ontem eu deixei meu amigo sozinho, sei lá o que possa ser, uma coisa que possa ser uma atitude não tão legal, aí é com você. Isso traz verdade, autenticidade e, claro, no projeto da escrita, que é uma coisa mais ficcional, né, traz uma coisa mais forte, traz uma coisa mais verdadeira. Se eu falo, hoje eu fui um idiota, mas também eu já tô cansado das pessoas não fazerem bem pra mim. Você entende como essa frase é uma defesa? Essa frase é uma maneira de apaziguar, de me dar razão, de me defender? Você entende a diferença? Isso serve pra vida. Isso serve pra vida. A gente busca muitas vezes essa aprovaçãozinha, esse olhar do eu tô cansado, mas ontem eu já fiquei com você até meia-noite também, né? Entende? Lembra, tem problema se explicar? Não, mas entenda se a explicação está vindo de um lugar de informação e tranquilidade ou está vindo de um lugar de defesa, de proteção, de que no fundo quer dizer, por favor, pense bem de mim. Entende esse lugar? E pior, tem gente que já se explica antes de ser perguntado e acha que é bonzinho por isso. Mas nem sempre é. Às vezes é como se essa pessoa estivesse dizendo, eu já não quero que você pense mal de mim, então pra você nem pensar nada de mim, eu já vou te explicar tudo o que possa ser. Aí outra pessoa vai olhar, mas eu nem pensei isso. Você que tá se defendendo de si mesmo. Entende a diferença? E aí isso não se torna uma vulnerabilidade, uma abertura, uma necessidade só de compartilhar a sua vida. Vira uma antecipação desse julgamento. E é esse lugar que eu quero que você acesse. Eu quero que você olhe pra si mesmo e pense assim, pô, o Fred me disse uma coisa que eu vou lembrar. Se eu me explico demais, se eu falo demais, será que eu não tô buscando só aprovação? É o mesmo dilema da pessoa boa e boazinha. Lembra que a gente fala sobre isso às vezes? A pessoa boazinha, ela tá procurando aprovação, não é porque ela é do bem. Você chega pra mim e fala, Fred, você pode me dar uma carona amanhã? Eu posso falar, não, claro, eu consigo sim. Ou eu posso falar, putz, amanhã eu não consigo porque eu tenho que buscar meu filho no colégio. Se você olha pra mim e fala, nossa, Fred, nem pra dar uma carona pra mim, o problema é seu, não é meu. Eu sei, não estou sendo rude, eu estou dizendo que eu fiz o filtro interno.
Aí a pessoa boazinha vai falar: não, eu tenho que buscar meu filho no colégio, mas eu te levo lá e depois eu busco ele. Aí você tenta fazer os dois, aí você se sente culpado por tentar fazer os dois e agradar as duas pessoas ao mesmo tempo, mas não é porque você é uma pessoa tão do bem, é porque você não quer que ninguém pense mal de você. E às vezes as pessoas vão pensar mal de você e você não vai ter que explicar. Como eu falei antes, a tua versão da história sempre. Não vai dar para explicar tudo. A tua busca tem que ser por ser bom, honesto, claro, justo, não por agradar a todos para parecer um cristalzinho. É isso. Essa é a clareza. Isso tem que estar muito claro na tua cabeça. Muito claro no seu jeito de olhar a vida, porque senão você vai doar a tua vida e não vai ser o suficiente. E aí, não sendo o suficiente, é como se você conservasse dentro de você um lugar de se eu for eu, não serei aceito. E aí perco a autenticidade, perco o que eu sou, perco o que me faz bem, buscando agradar e mesmo assim não conseguirei agradar. E aí terei que me explicar, e aí me sentirei mal por estar explicando demais. E aí eu começo a achar que eu mesmo, sem dar contexto, sem dar explicação, sem dar justificativa, não sou o suficiente. Que a minha escolha nua e crua, o que eu acredito, pode ter julgamento, pode não ser legal. E aí você vê como eu definho emocionalmente, eu me distancio, sabe? E é normal a gente sentir um pouco a busca por essa aprovação. Isso faz parte da vida. O importante é você ter consciência que isso existe para não ficar refém disso a vida inteira. Eu também caio nessas situações. Várias vezes, putz, estou me explicando demais. Putz, estou dizendo para minha mãe, para o meu avô, para meu pai, para minha tia, para minha irmã, que eu comprei um videogame porque eu achei que era legal. Não precisa explicar, é o teu trabalho, você se sente bem. Quantas vezes você não mostrou alguma coisa que você comprou só pra ouvir o que você queria ouvir, pra ter a absolvição da tua própria escolha? Pensa o contrário, eu vou comprar e vou bancar minha escolha. E eu gostei. E eu me senti bonito com isso, com esse óculos, enfim, com essa blusa, com essa roupa. Ninguém precisa dizer a mais que sentiu para eu sentir que isso é verdadeiro. Essa é a sacada que eu quero que você conserve. E é um treino. Putz, sabe? Treina que isso vai virar verdade. Confia no que eu tô te falando. E claro, parar de se explicar demais tem um custo, né? Porque muita gente vai achar que você tá mais frio, que você não tá tão conectado, que você tá distante, que você tá rude, mas esse é o processo natural. Quando a gente se afasta, isso faz parte. A gente alimentou muito essa versão de querer ser amado por todos e querido por todos. E quando a gente começa a perceber que isso é insustentável, as pessoas começam a olhar com um olhar diferente. E tá tudo bem, esse é o processo, tá? Siga. Não existe, essa resposta não é social, essa resposta é interna muitas vezes. É isso que eu quero que você entenda. Eu preciso olhar no espelho, Fred, e falar, cara, eu tô fazendo o melhor que eu posso, tô sendo honesto, realmente não deu pra dar carona ontem, eu fui claro, eu tinha outras prioridades. E isso são relações saudáveis. Você ter alguém que você possa falar, cara, hoje eu não consigo ir. Como você conseguir receber pô, Fred, hoje não vai dar pra eu ir. Sem ficar tão magoado, sem ficar tão chateado. E entender que cada um vai ter suas prioridades. Às vezes, não é egoísmo, às vezes é só autocuidado. E tá tudo bem, cada um vai ter seu momento. E quanto mais a gente amadurece, cada um tem a sua vida. A sua família, o seu filho, o seu trabalho. Isso é natural. Quem busca ser aceito a qualquer custo, quem se explica a qualquer custo, vai sofrer demais nessa vida. E vai colocar a culpa desse sofrimento nos outros, por não terem entendido o que você quis passar. Mas nem você tá se aceitando e tá querendo que os outros se aceitem. Isso é incoerente e isso vai te trazer um sofrimento. Só que ao mesmo tempo, essas pessoas acham que precisam para outro lugar. Então não quero saber de ninguém, então vou ficar sozinho. Não é esse o movimento. O movimento é faça, mas por você. Genuinamente por você. Não em busca não em busca de algo, não em busca da resposta que você gostaria de ver, da narrativa que você gostaria de controlar. E uma coisa que eu falo pra vocês com muita frequência, em livro, em conversas, tem gente que não quer reciprocidade, só quer a resposta que já imaginou. Lembra disso que eu tô falando. Reciprocidade é o que o outro pode oferecer em detrimento ao que você tem e ao que você ofereceu. Ter a resposta que você gostaria é exatamente
o que eu imaginei. E tem que ser como eu imaginei, senão não era pra ser. Os intensos têm muito isso, né? A resposta tem que ser como eu imaginei, sabe? Então eu te dou um chocolate, o que é reciprocidade? Você devolver com o que você sente. Putz, talvez eu te dei um miojo e você me deu um chocolate. É recíproco. Cumprir o que você imagina é você dar um chocolate e imaginar, espero que me dê esse chocolate. Talvez a pessoa nem deu miojo, talvez daqui a um mês ela cozinhe uma coisa pra você. A reciprocidade precisa de tempo, é energético, é olhar, é sensibilidade e profundidade. Suprir a expectativa é, eu dei hoje um presente, amanhã ela precisa me responder porque é o meu dia especial que eu fiz tantos tempo de apresentação e isso pra mim é um momento muito importante. Eu dei um chocolate verde, ela precisa me dar um azul amanhã. Isso não é reciprocidade. Isso é controle de narrativa. Então essa versão que você busca de você, que é uma versão mais leve, mais tranquila, ela vai vir às vezes com um vento frio na cara mesmo, sabe? O que eu quero dizer com vento frio na cara? Não vai ser fácil, mas vai ser libertador. Você não tá buscando só amor, tá buscando liberdade. E o amor verdadeiro só vem com a liberdade. Senão é um amor controlado, é um amor apegado, é uma resposta do que a gente gostaria. Então lembra disso que eu tô te falando. E responde essa pergunta: quem você seria se não precisasse se explicar tanto? Se você parasse de se explicar, o que aconteceria? Se você começasse a se aceitar mais e dependesse menos da aceitação do outro, o que aconteceria? Não, Fred, se eu parar de me explicar, as pessoas talvez não vão querer ficar perto de mim, então você vai querer ficar perto de alguém que você tem que ficar se explicando toda hora? Não, mas vai até o fundo dessa pergunta, que a liberdade está ali nesse fundo, pode ter certeza. Espero que você tenha gostado da conversa de hoje e se questiona sobre isso que eu falei. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, se inscrever no Spotify onde você estiver. E claro, o primeiro link na descrição, você sempre tem acesso a todos os meus livros, cursos e palestras onde eu estou. E a gente se vê logo. Muito feliz de ter você aqui comigo e é só o começo da nossa jornada. Um beijo, se cuida, a gente se vê logo. Se falar logo, tudo de bom e até!